O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, o TV e a Ciência já está no ar. Dia 1º de maio é comemorado o Dia Mundial do Trabalho. A data foi escolhida por conta de várias manifestações nos Estados Unidos pela redução da jornada para 8 horas diárias no ano de 1886. Esses eventos provocaram a morte de vários trabalhadores, que foram homenageados 3 anos após aquelas manifestações durante a Segunda Internacional Socialista em Paris, na França. Naquela época, o mundo estava em plena Revolução Industrial, mas as relações de trabalho são bem mais antigas. No TV A Ciência de hoje, vamos discutir as várias transformações do trabalho, desde a escravidão até os dias de hoje, e quais as perspectivas para o futuro. Nossa equipe de reportagem conversou com especialistas e pesquisadores. Nosso programa está muito legal e eu tenho certeza que você vai adorar. Então vamos logo à primeira parte da reportagem de hoje com Suzana Killer. A escravidão foi o principal regime de trabalho em diversas sociedades ao longo da história. Na Grécia e no Egito, na Antiguidade, e nas Américas no período colonial. No Brasil, a escravidão era do tipo racial. Os escravos eram negros trazidos da África ou nascidos aqui mesmo no país. No contexto capixaba, os escravos possuíam algumas características bem peculiares, como a formação de vínculos entre as famílias. Uma marca distintiva que as nossas pesquisas estão mostrando aqui na UFES, né, em relação às outras províncias, e a gente se aproxima mais de Minas Gerais nesse sentido, é que nós tínhamos um grupo enorme de crioulos aqui no Espírito Santo. O abastecimento via tráfico era mínimo, ele era só mesmo para dar conta daquilo que a reprodução vegetativa não dava conta, não supria. E nesse sentido, então, nós tínhamos escravarias com um enorme contingente infantil. Metade das escravarias era formada de crianças. E Cachoeira Itapemirim, que era um lugar de recém-formado, também um contingente expressivo de crianças, o que denota o quê? Formação de famílias escravas. Mesmo sob um regime de subjugação, os escravos conseguiam manifestar resistência, ora menos, ora mais organizadas. Resistência escrava não é só quando ele se revolta, não é só quando ele forma quilombo. Então existiam outras formas de resistência ainda mais interessantes, né? Por exemplo, pertencer a uma irmandade, né, do Rosário. Ali você conta com a aliança com o padre, aliança com os irmãos da igreja que vão ajudar, que muitas vezes são forros ou são livres, não é? Essa é uma forma de resistência importante. Outra forma de resistência importante é no próprio trabalho, que, por exemplo, um engenho, na hora de fazer, por exemplo, ou a cachaça, que era muito mais comum aqui, a engenhoca, ou fazer a própria base do açúcar, você é uma química. Se o sujeito não faz bem feito, desanda tudo. Então ali ele já barganhava com o seu senhor, olha, eu sou bom nisso, como é que o senhor vai me ajudar? No café, secar o café não era para qualquer um, saber arrumar o café, se organizar, não era para qualquer um. Então o escravo negociava ali também. Então existiam várias formas de resistência, para além, é claro, da revolta, que aquela acontecia no limite, como o queimado, por exemplo. Eles consideravam que receberiam uma carta de alforria,
tinha um plano, né, disso tudo e tal, e promovem, quem diga que não, que já estava tudo certo para fazer uma revolta, mas só os cabeças deviam ter, se tinham esse plano, só os cabeças. A massa mesmo queria sua cartinha de alforria, para poder ficar na cidade mesmo, transitando ali junto dos seus familiares, entende? A abolição da escravatura no Brasil se deu tardiamente, somente no final do século XIX, com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Mas muitos senhores alforriaram seus escravos antes da lei, para tentar manter domínio sobre eles. Os nossos senhores de escravos tinham certeza que ter escravo era muito melhor do que ter o trabalho livre. Mas numa determinada hora eles acharam que ia acabar. Eles acharam isso, foi o ano de 1888, a fala da Princesa Isabel é bem significativa disso. Ela diz, olha, nós estamos fazendo a Lei Áurea porque já estão fazendo no Brasil, eu só estou consagrando algo que... E Cachoeiro, é impressionante a gente ver que os senhores estavam todos alforriando os seus escravos em 1888. Porque eles eram bonzinhos? Não, né? Eles eram dependentes daquela mão de obra. O que estava no horizonte deles? O controle desses ex-escravos. Porque ao dar a alforria vinha sempre uma condição, vai me acompanhar até a morte, vai me acompanhar por 20 anos, vinha sempre uma condição. Se bem que a condição estava caindo já nos últimos anos da escravidão. Então, mesmo assim, vinha a gratidão. Então, era uma forma de controle desses trabalhadores. Além da escravidão, nossa sociedade conheceu outros regimes de trabalho. Cada um deles possuía características de acordo com o modo de produção. A relação de trabalho tem a ver com a própria produção da vida, a própria produção, digamos assim, da possibilidade da vida, né? E aí você teve as chamadas comunidades primitivas, que você não teria chamada relação de escravidão. A relação de escravidão, você tem o quê? Você tem pessoas que na posição de dominação exploram as outras numa condição subalterna e de total escravidão, como a palavra diz, e portanto as pessoas não têm liberdade de fazer o que elas querem e sim o que são obrigadas a fazer por quem as domina. Outro tipo de relação de trabalho que você tem, né, na antiguidade, né, você tem o tipo que a gente chama do servo, em que naquele momento, no mundo feudal, não só no mundo feudal, mas também no mundo patrimonial, as pessoas, na verdade, elas trabalham, elas têm uma relação direta com a propriedade do seu trabalho e mesmo com o produto do seu trabalho, mas elas precisam, como elas não têm o poder e o domínio sobre a terra onde elas moram, onde elas vivem, elas têm, digamos assim, que pagar por quem é dono daquela terra, no caso o rei, o príncipe, ou o bispado, qualquer que seja, uma parte daquilo que elas produzem para quem é dono da terra, para que elas possam viver ali, ter segurança e produzir ali. Então é uma relação feudal. O crescimento dos feudos fez surgir as cidades modernas na Europa, com o aparecimento da burguesia. Novamente, o modo de produção mudava, mudando também as relações de trabalho. A mudança que vai se dar nessa relação de trabalho vai ser no momento em que surgem as cidades, e na cidade fora do feudo é que surge, na verdade, um outro tipo de relação de trabalho. Aí sim, de pessoas livres, comerciantes, etc. e também artesãos, e cujo processo, ao longo do tempo, vai desenvolver um outro tipo de relação naquelas cidades, que não estão mais subjugadas a um senhor, e são pessoas que estão mais vinculadas ao comércio, que vai dar, digamos, origem, né, ao que a gente vai chamar depois da burguesia, os comerciantes, etc. e tal. É que você então vai gerando a divisão social do trabalho em uma outra relação em que você tem aqueles que possuem os meios de produção, aqueles que possuem, digamos assim, os proprietários dos meios de produção e possuem as máquinas, os equipamentos, e as pessoas que não possuem nem os meios de produção, nem as máquinas, nem os equipamentos, e que então começa a vender o trabalho
Então você estabelece uma separação entre o trabalhador e o produto do trabalho, em que você então começa a pagar pelo trabalho e não pelo produto. O produto já pertence a quem detém o meio de produção, a quem detém a matéria-prima e que decide o que fazer dela. E aí você começa então um processo em que a busca pelo desenvolvimento da tecnologia do trabalho, da produtividade do trabalho, vai estar muito associado ao desenvolvimento das ciências e você tem então, né, uma tecnologia que começa a se desenvolver, né, e vai gerando então mudanças cada vez maior no próprio processo de trabalho. No fim do século XIX, ocorre a Revolução Industrial, que especializou o trabalho e dividiu a produção em etapas. O Brasil, ele se insere na lógica do desenvolvimento industrial pós-anos 30. Só que o desenvolvimento industrial dos países centrais já começaram no final do século XIX. Então ele entra tardiamente. E ao entrar tardiamente, ele vai buscar então, né, fazer um caminho de tentar queimar etapas. E aí tem todo um processo diferente dos países chamados centrais. E aí o que tem a ver com isso? Tem a ver com o desenvolvimento tecnológico da produção, né, industrial, né, seja da produção do carro, seja da produção dos equipamentos, das máquinas pesadas. Quer dizer, o Brasil não domina essa técnica, ele precisa importar e pagar royalties. Hoje, as novas tecnologias de comunicação e informação continuam transformando o universo do trabalho. Essa tendência, digamos, de mudanças e transformações, ela sempre vai estar, digamos, ela faz parte da inovação, do próprio ser humano, de estar buscando, de estar, digamos assim, desenvolvendo, criando, inovando. Isso faz parte, digamos assim, da própria vida do sujeito, em termos dele estar, né, nesse processo. Bom, gente, depois da reportagem você já sabe, é hora do intervalo. Fica aí que a gente volta já já com mais novidades sobre as transformações do trabalho e quais as perspectivas para o futuro.